galera, beleza? Como é que vocês estão? O STF voltou de recesso e se lembra daquela ação de Bolsonaro junto com a AGU pela liberdade de expressão? Então começou a se movimentar, o Fachin já falou algumas coisas, já deu alguns prazos, a gente vai falar disso aqui hoje. Vamos falar também do Rodrigo, tá falando do governo, notícia boa do governo, sempre tem. Vamos falar também da questão do impeachment, mas aí deixou claro que não tem nada que possa impeachment Bolsonaro, mas não deixou de alfinetar o governo. Mas, com relação a Witzel, esse daí tá com os problemas, o negócio de impeachment dele aí, parece que tem mais gente aí que não está do lado do Witzel. Também vamos falar da Lava Jato, vocês viram lá, acho que vocês devem ter visto, que o Fachin falou aí que Aras não pode ter acesso aos dados, a gente vai falar disso. Tem aí agora um pessoal que surge realmente como fã-clube Sérgio Moro, quase um sócio-torcedor. Também vamos falar de prefeitos, governadores. Gente, temos aí um prefeito que é quase um Robin Hood. Mas ele não tira dos ricos para dar aos pobres. Ele tira dos pobres para dar para os pobres de novo. E vamos falar sobre aquele youtuber que vem causando por aí, né? Em termos de liberdade de expressão, em grandes jornais e por aí vai. Vocês sabem quem é, né? O rapazinho que costumava pintar o cabelo. Mas vamos começar isso aqui é coisa bem rápida. Rodrigo Maia teve no Roda Viva ontem, lá com o pessoal todo, e fizeram pergunta para ele sobre a questão do impeachment. E ele disse que ele não vê crime atribuído a Bolsonaro nos pedidos. E aí diz, né, ele fala, lá no programa, ele falou dos pedidos de impeachment. Ele disse que não vê crime nos pedidos nem momento para fazê-lo, durante esse processo que o Brasil vem passando. Também falou da Lava Jato e a crise política e da reforma tributária, entre outros assuntos. Ele diz que, seguindo com o pedido de impeachment, geraria desgaste, um monte de coisa que agora não é o momento para o país. Porém, Rodrigo Maia, que não é besta nem nada, ele aproveitou a situação para dar umas alfinetadas, falar assim, não, o problema não é Bolsonaro, mas o entorno do presidente, seus ministros, seus filhos. Esse pessoal às vezes vão umas teses assim de não, prender prefeitos e governadores, fechar esse congresso, fechar o STF, o AI-5. Então, o problema normalmente é esse pessoal no entorno. Então, sabe como é, né? Rodrigo Maia. Porém, por outro lado, com relação ao impeachment do Witzel, esse daqui parece que só não aconteceu ainda por causa do STF. Porque agora o TJ do Rio de Janeiro, Tribunal de Justiça do Rio, diz ao STF que a LERJ não violou a proporcionalidade de impeachment. A defesa de Witzel vinha alegando que tinha uma regra de proporcionalidade e que eles não tinham seguido e por aí vai, mas a LERJ diz, cara, é uma comissão de 25 pessoas e a gente deu um lugar para cada pessoa, para cada partido tem pelo menos uma representação. Então tá nessa quebra de braço. Aqui tá a parte da defesa de Witzel, o que é que eles alegam, mas como não... Witzel aí, né, que ele chore lá para quem ele quiser, vamos ver aqui os outros pedaços da matéria. Tribunal de Justiça informou ao Supremo nesta segunda-feira que não houve contrariedade à regra da proporcionalidade na composição, né? Segundo o desembargador Elton Martinez Carvalho Leme, 25 membros que representam todos os partidos já espelham um percentual de 35,7% da composição plenária da LERJ. Não sendo razoável que a comissão especial tenha em sua composição um número ainda maior de deputados, mais do que 25, pelo amor de Deus. E, não houve contrariedade à proporcionalidade diante da composição partidária da Assembleia Legislativa deste Estado, com representação por 25 partidos políticos, percebendo no juízo de cognição sumária a possibilidade de indicação dos membros da comissão especial pelos líderes de cada partido com representação na LERJ. Aqui é a parte mais importante agora. Entendo inexistir incompatibilidade com as orientações firmadas pelo STF, informou o magistrado na manifestação enviada à corte. Então, meus amigos, mais uma vez, se fosse para dar aí um palpite, o impeachment de Witzel só não acontece por causa do STF. Você vê que na época da instauração do impeachment foi 69-0, só um que se absteve de voltar, senão era 70-0. Todo mundo quer falando. Deputados vieram nos últimos dias falar que Witzel já tentou prometer de tudo, até cargos, mas não está funcionando, e vocês podem ver agora que até o TJ do Rio parece que também está do lado contrário ao nosso amado Witzel. E aí, meus amigos, tivemos esse jovem rapaz na Globo News, né? Ele já tinha ido lá, tava lá com o Fernando Gabeira, o pessoal, só que agora começa a surgir mais coisas. A Prada não tinha assistido a entrevista inteira, mas o pessoal assistiu e começou a fazer alguns relatos. E aí, olha essa chamada aqui, né? Ao vivo, na Globo News, o Fernando Gabeira aplica um nó no Felipe Neto. E eu vou explicar para vocês antes de mostrar um áudio de 40 segundos. Se lembra dessa questão do STF, do Moraes, que pediu para os perfis
os bolsonaristas serem bloqueados no mundo inteiro, Então, o Gabeira fez essa pergunta pro Filipinho e parece que ele tomou uma certa invertida. Então vejam só o que o Gabeira pergunta. De repente, essa decisão de um ministro ter o poder de derrubar uma conta no outro país, alguém das Filipinas podia vir e derrubar a tua conta aqui. Você não acha que isso, para um comunicador, não é meio estranho? Soa estranho, mas de novo, soa estranho, realmente não parece algo que deveria acontecer num ambiente normal. Não sei o que motivou a decisão em relação a todos os países do mundo e de novo, não tem especialidade para comentar a decisão técnica dele. Mas eu concordo com o seu ponto de vista como leigo. Eu sendo leigo, tá? Não dizendo que você seja, porque você não é leigo. Inclusive sou seu fã, Gabriel, querendo dizer isso. Atrapalhou tudo. Tu tá vendo, né? Esse youtuber, ele que vinha aí tão crítico, ele pergunta, cara, mas e aí, se alguém de outro país viesse e pedisse pra bloquear a sua conta? Aí ele para, e agora? Vai falar o quê? Entrou em maus lençóis, né? E aí, até o 8 Benedito comenta, né? Aqui a Sônia diz, ó, a pergunta no final do vídeo é retórica, simples e genial. E o 8 Benedito diz, ó, parece estranho que o rapaz, especialista em tudo, não saiba responder, né? Ele é especialista em tudo, até com Barroso. Ele tá com Barroso, ele está com Rodrigo Maia, ele está dando palestra no AB, aparecendo no Jornal Nacional. Mas parece que é uma pergunta simples. Ele é leigo, né? Passando vergonha na Globo News. Só que, pessoal, por mais que esse rapaz, para alguns, possa não ser um gênio, a gente tem que prestar atenção nas movimentações que ele vem tendo. Nas últimas horas, ele escreveu algumas coisas que me preocuparam e eu quero compartilhar com vocês. Ele vem falar assim, ó, um dia a direita, ele não fala direita, né? Vocês estão vendo como é que ele se refere. Ele sempre gosta de usar adjetivos para extremar, assim, extrema e por aí vai. Então, a direita e articuladores da direita, né? Vocês vão ler, vocês vão ver que eu não tô lendo do jeito que tá aí. Olharam pro que tinham criado na internet e disseram, vencemos, o jogo já tá ganho. Não, a gente nunca disse isso. Então surgiram comunicadores, agências de checagem e jornalistas sérios que decidiram enfrentar. E aí a direita começou o modo desespero. E aqui, olha só, ele tá falando que agora existe um grupo que vai se opor aos direitistas. Comunicadores, agência de checagens e jornalistas sérios. Jornalista sério é o que ele chama de grande mídia. Globo, Vera Magalhães, sabe? Esse pessoalzinho todo aí, muito bonito e cheiroso. Diferente da gente, os patinhos feios. Agência de checagem, vocês já viram, né? Quem não já viu, tem uns vídeos aqui sobre esse assunto. Dá uma olhada depois. Então, olha o que ele está falando. Os comunicadores. Aí você vê Felipe Neto e Companhia Limitada. A pessoa da direita teve uma construção de mais de 10 anos de articulação, montagem de grupos e cursos. Olha só, ele agora está trazendo bastante essa questão dos cursos. Ele está preocupado com isso. Lembre-se que esse rapaz, ele comemorou contra a Hotmart, né? Comemorou não, mas como eu posso falar? Ele deu assim, notoriedade para o ato da Hotmart em remover os cursos do Brasil Paralelo, que até vão soltar um documentário muito interessante nos próximos dias sobre liberdade de expressão e parece que tem até participações de alguns trechos de coisas que esse youtuber já falou. Então vocês vejam, ele está falando, ó, articulação. Essa palavra não é à toa. Por quê? Antigamente se falava que tinha um gabinete. A direita tinha um gabinete de ações e por aí vai. Ele fala que não é mais um gabinete. Ele fala que é uma articulação. Que é para quê? Para falar que agora existem vários gabinetes que se articulam entre si. E com isso, em vez de a gente ter poucas pessoas, né, sobre os holofotes desse pessoal, agora eles vão ir atrás de todo mundo. E continua. Quando eles chegaram e venceram, ninguém entendeu nada, pois não havia articulação alguma de oposição a isso. Por isso, eles acharam que o jogo estava vencido. Não foi isso que aconteceu. E olha só agora. Nesse momento, a batalha que se forma nos bastidores é digna de filme. Os articuladores aí do pessoal da direita já perceberam que ou fogem ou serão descobertos um por um. Vejam só, ele está falando que vai ser um por um. O interesse até o momento é o quê? É desmascarar a todos. Todos, gente. Todos. E olha o que ele está falando. Ou foge ou serão todos descobertos. Olha como ele está falando o que é que ele espera que vai acontecer, né? Essa nova articulação do bem, segundo ele.
E aí, ó, a articulação do bem nasceu. E o plano aí do pessoal da direita deu errado, pois Bolsonaro não teve pulso para derrubar a democracia. Olha o que ele fala que o nosso presidente quer derrubar a democracia. E fala que o pessoal da direita falhou. Sabe por quê? Porque Bolsonaro não seguiu os conselhos de Olavo de Carvalho. Olha só como tá crescendo. Já tá jogando Olavo de Carvalho no meio. Ó. Olavo avisou que era necessário prender todos os jornalistas e opositores. Olavo já falou isso alguma vez? Eu nunca ouvi. Ele estava certo sobre a ótica do seu movimento. Somente assim o plano de vitória dessa trupe teria dado certo. E por que Bolsonaro fez isso? Por entre inúmeros motivos, dentre os quais não consta a falta de vontade. Ele está falando que Bolsonaro não falta vontade para acabar com derrubar a democracia. E depois ele fala, ó, Bolsonaro é limitado intelectualmente, desarticulado e desagregador. Não é líder, não consegue comandar. Por isso, viu que não tinha a mínima condição de conseguir o que Olavo ensinou. Mais uma vez ele traz Olavo para esse joguinho. E olha só aqui agora. Você lembra da matéria que eu mostrei para vocês no vídeo de ontem, que eu mostro aqui o debate? Saiu uma matéria da Globo, do cara chamado Marlen Couto, que foi uma análise em cima de um levantamento do Sleep Giants, que é um grupo que pega empresas e fala, ó, a sua empresa está tendo um anúncio num site da direita, tire seu anúncio de lá. A interesse é desmonetizar jornais, páginas, sites de direita. E aí eles pegam aqui, botam o mapa que você vê a direita, que é muito maior, está representado em vermelho. São só perfis de direita que eles falam assim, ó, a cor vermelha representa retweets feitos por contas automatizadas ou semi-automatizadas. Ou seja, o pessoal da direita, todo mundo, somos todos robôs. Eu falei ontem, né, Carla Zambelli é um robô, Talkei, que é a Bárbara, do canal que eu atualizei também é um robô, a Paula Marisa é um robô, Alan dos Santos, Alan Salif também é outro robô, Flávio Gordon, Oswaldo Eustáquio, Carlos Bolsonaro, todo mundo são robôs. E na direita, na esquerda não. Tá vendo aqui, ó, Felipe Neto, Sleep Giants, é o País, vai ter principalmente jornais, aqui é o comportamento orgânico. Aí olha só, o Marlon Couto que fez essa reportagem, bota aqui, eu publiquei hoje no Jornal da Globo e por aí vai, aí vem o Flávio Gordon falar, o autor dessa matéria, né, o tal de Couto Marlen, que é o Marlen Couto, recebeu elogios do Sleep Giant do Distrito Federal? Fica a pergunta, terá o autoproclamado repórter alguma relação com esse grupo? A sua matéria teria sido encomendada? Gostaria de esclarecimento. Quem pergunta é o Flávio Gordon, que vocês podem ver, ó, o Sleep Giants, é a matéria que fez isso, traz. Olha só como as coisas vão tudo se juntar. Vocês devem lembrar, isso aqui também já mostrei, que menos de 72 horas, quando o Sleep Giants Brasil surge, o Felipe Neto já faz a divulgação, falando, ó, aí nasceu o Sleep Giants, para avisar as grandes empresas que seus anúncios apareciam nesses sites de direita. Não só ele, também como o Luciano Huck, aqui o Sleep Giants 2 dias antes, ainda divulgando o Felipe Neto na Roda Viva. E por que eu tô falando tudo isso? Porque Felipe Neto vem falando bastante de Olavo de Carvalho, e o Sleep Giants, que apareceu na matéria da Globo, juntamente nesse crescimento aí desse rapaz, vem com essa daqui, ó. Olá, PayPal. Olá, PagSeguro. Já estamos em agosto e vocês continuam ganhando dinheiro com Olavo de Carvalho. Consequentemente, aí, com fake news e por aí vai. Bloqueiem. Gente, esse aqui é o site do Seminário de Filosofia. Aqui é um curso de filosofia do professor Olavo. Eles querem que o PagSeguro e o PayPal se recusem a receber dinheiro. O senhor, mais de 70 anos... sabe? Depois de tudo que fez pro Brasil, o seu último momento, agora que ele devia estar só relaxando, nem deveria estar se dando o trabalho de tentar ajudar o país, ele agora está sendo perseguido para tentar tirar o ganha-pão dele. Ele não poder receber mais nada. Vocês estão entendendo o que está chegando? O que é que se chama quando você tem um senhor, que é um professor, que tem uma família, que a vida toda ajudou o país, e hoje em dia dá aulas de filosofia, hoje em dia não, há muito tempo, e você quer tirar toda a forma de renda que ele tem. Ele vai sobreviver de quê? Vocês estão entendendo aonde que estão querendo chegar? Mas calma aí que não para por aí, ó. Justamente em função dessa fraqueza aí, né, o Bolsonaro o movimento se dividiu. Muitos apoiadores abandonaram o barco quando perceberam que ele não seria capaz de seguir o que Olavo mandou. Olha só, ele já tá meio que se aproveitando dessa história para falar do pessoal assim, não, olha só os conservadores, as pessoas que estão insatisfeitas com algumas ações do governo Bolsonaro e fazer algumas críticas pontuais, aí já estão falando, olha como ele tá fazendo, já tá criando uma quebra, eu não sei como, ele tá prestando muita atenção na direita, o que é que vem acontecendo,
Junta isso daí, as pessoas da direita que ficam lá no Twitter falando, ó, a direita é Titanic, o pessoal que pulou do barco, hahaha, essas pessoas não prestam. Você está vendo? Já está servindo por discurso de Felipe Neto, para mostrar aí mesmo que esse pessoal é um pessoal mais radical, se a gente pode falar assim. E aí diz, ó, esse pessoal radical que ficam por conveniência, não por identificação, inclusive o próprio Olavo de Carvalho. Agora já tenta juntar os cacos de sua frágil posição, sabendo que depende de um projeto de renda emergencial para sustentar seus 30%. Gente, não é isso. Todo mundo vê que tá claro. E, tipo assim, isso aqui ele tá falando, eu não me preocupo em nada com o Bolsonaro. Eu não me preocupo, sabe por quê? Porque é impossível o Bolsonaro não vencer em 2022. É impossível, sabe? No dia de hoje, pode fazer a campanha que quiser, cara, não tem como. A minha preocupação maior, realmente, assim, é com a direita como um todo. As pessoas que prestam apoio pro presidente. E olha só, por fim, duas coisas eu posso garantir. O cenário aponta para uma derrocada de Jair, que sustenta em gelo fino, embora isso possa mudar. Não, isso não vai acontecer. Em segundo lugar, ainda vai surgir alguém pior que Bolsonaro, que de fato virá com proposta de Olavo de Carvalho para controle e ordem. Vejam só, ele já está querendo, sabe, proibir qualquer movimento mais conservador. E toda vez que aparece alguém falando, não, olha só, Bolsonaro, tem pessoas aqui que estão pulando do barco. Esse discurso está ajudando esse rapaz. Está ajudando esse rapaz. E aí, vejam só, ele não para por aí. Olha só com a forma como ele enxerga, né, a direita. O youtuber está coberto de razão, 2 pontos. Dá espaço para negacionistas como Osmar Terra e outros subalternos de Bolsonaro não é jornalismo. Não é ouvir outro lado. Jornalismo de verdade é expor denúncias, é expor e denunciar esses lunáticos. Aí tá sendo irônico. Na verdade não tá sendo irônico, né? Meu Deus do céu. Olha só a matéria, vocês vão entender. Eu quero acreditar que o cara tava sendo irônico, mas óbvio que não tá. Você vai ver a matéria, o youtuber, ele vai na Globo News e critica o próprio canal, ele critica a própria Globo, por dar espaço às pessoas, e ainda critica a CNN e outras pessoas, ó. O youtuber foi ainda mais duro com a CNN Brasil, concorrente da Globo News. A jornalista Cristiana Lobo perguntou se ele se sentaria para discutir o projeto das fake news que está sendo debatido no Congresso com blogueiros que defendem o governo Bolsonaro. Se não, você aceita debater com o outro lado, com as pessoas que apoiam o Bolsonaro? Olha como ele é um cara aberto ao diálogo. Olha como ele é uma pessoa cheia de compaixão no coração. Abre aspas. Eu não me sentaria da mesma forma que eu não aceito aparecer na CNN Brasil pela mesma razão. Eu não sentaria. E prosseguiu, né? A gente está vivendo hoje no Brasil um movimento de validação do negacionismo, a validação do obscurantismo, a validação de pessoas e ideias que sempre ficaram no esgoto da opinião pública e que, de repente, saíram dos esgotos como os ratos pela cidade de uma forma tão violenta e grotesca que saíram contaminando todo mundo. Ele se recusa, gente, a sequer conversar com alguém que apoia Bolsonaro. E aí, como eu marquei aqui o obscurantismo, por quê? Porque eu mostrei para vocês aqui no dossiê do Barroso, mostrei um paper aí, né, escrito pelo Barroso, que saiu na Harvard Kennedy School, 2019, que quando a gente olhava o índice, né, você vê aqui, ó, os avanços dos valores iluministas. Como é que a gente vai tirar o Brasil do obscurantismo com valores iluministas? Quem fala exatamente isso é o Barroso. O Barroso fala muito do obscurantismo e do iluminismo, né? Vejam só, parece que o Felipe vem aprendendo um novo vocabulário. E aí, não para por aí. Olha que interessante. Jornalista da Globo, desculpa, a Globo não, uma jornalista, Rita Lissauskas, acho que é assim que se pronuncia. Aliás, eu esqueci de postar, esqueci a hashtag no meu post anterior, juntos com o youtuber, esse rapaz. E aí o cara também está falando que a denúncia que esse youtuber fez é grave, por aí vai, blá blá blá. E ó, nós do PSOL já sofremos na pele os efeitos dessa guerra suja, por aí vai, blá blá blá. Só que olha que interessante, isso daqui foi dias atrás. Essa jornalista. Agora, olha o que essa jornalista pensava em 2018. 11 de abril de 2018. Quando ele criticava o PT, é assim que a mídia o tratava. Ó. A mesma Rita. Não adianta a luta para educar os nossos filhos se eles assistem ao youtuber. A mesma jornalista. Interessante, né? Mas agora, porque ele é oposição a Bolsonaro, massa. Ah, é a matéria. Olha o que ele está sendo na matéria. Ó. Ele grita, ele xinga.
que ele tenta vender produtos o tempo todo e que ele fala palavrões. Mas hoje, vamos esquecer tudo isso, né? Por quê? Porque ele é oposição ao governo. Então dá pausa, volta o vídeo e vejam o que a matéria tem a falar sobre esse rapaz. E pra gente ir chegando quase no fim desse assunto, para falar de uma figura que voltou para o debate público, mas não é o Roger, o rapazinho ele chega, ó, tente imaginar a seguinte situação, de repente você se torna famoso, e o país inteiro tem acesso aos últimos 10 anos de tudo que você postou na vida. Você se garante a ponto de usar o passado de alguém para condená-lo, mesmo sabendo de suas mudanças e correções? E aí o Roger diz, o pessoal tem acesso a 40 anos de minha história. De boa. Quem não deve, não teme. E aí, olha quem voltou e nos celebrou, sabe, nos deu a graça da sua nova participação no debate. O Ayan, ele está de volta. Ele já voltou compartilhando Fantástico, Globo, o YouTuber, ó, o YouTuber coloca, ó, opa, volta aqui, ó. É absolutamente importante que você assista a matéria do Show da Vida do Fantástico. Aí o Ayan, ó, é importante mencionar o esquema piramidal, boa abordagem. Lembrem que o Ayan, antes de tudo que aconteceu, falou que ele havia voltado para a esquerda, um lugar onde ele veio. Olhem só, para quem ainda não assistiu a matéria espetacular do Fantástico, aqui vai, né? Rapaz, essa amizade aí, viu? Meu Deus. Olha só ele compartilhando mais uma vez o YouTuber. Gente, esse post aqui, foi o primeiro post dele desde que ele voltou. Desde que ele voltou, esse aqui foi o primeiro post. Voltou compartilhando o YouTuber, que diz, ó, é curioso analisar como a totalidade das pessoas que dizem que não gostam de mim, ou que espalham, que produzem conteúdo próprio, não assistem absolutamente nada meu, além do que recebem por WhatsApp. Aí vem o nosso gloriosíssimo Ayan. Não é preciso concordar com o YouTuber para reconhecer que ele tem mostrado coragem. Algumas pessoas da direita democrática, olha só, estão reagindo com medo e até ódio, mas é apenas porque não demonstraram a coragem que ele está demonstrando. Isso se resolve. Peçam desculpas pela covardia. Calma que esse direita democrática me ligou um alerta. Quem for da direita democrática e não está gostando do protagonismo do YouTuber, deveria se questionar por que ele adotou uma postura de coragem antes que nós o fizéssemos. Fica a reflexão para que a direita democrática. É preciso prestar atenção no bonde da história. Eu não sei, mas eu tenho por mim que a direita democrática é o que a gente poderia chamar, talvez, de New Left. Esse pessoal que diz que é de direita, tipo, sei lá, aquele YouTuber do roqueiro, que era aí, né? Até final do ano passado, estava aí apoiando o governo e depois mudou de lado. Comediantes que estão aí no SBT e por aí vai. Pessoas aí, né? Será que ele refere essas pessoas à direita democrática? Porque pode ser um método de validar. Sabe por que sempre se fala da direita extrema, extrema, extrema? Vamos botar assim, a direita democrática é isso e o restante é a direita que a gente não pode aceitar, né? Que é, no final das contas, são os apoiadores do governo, os conservadores e por aí vai. Achei muito interessante, aqui eu só estou confabulando. Então, bem-vindo de volta, Ayan. E aí, meus amigos, conforme falei para vocês, o recesso do STF tem fim, e do plantão de Toffoli também, né? E agora os ministros voltaram ao trabalho. Então, como eu falei para vocês, a questão aí do processo lá de Bolsonaro sobre a liberdade de expressão começou a andar, isso é interessante, e aí Fachin deu 5 dias para o Congresso opinar sobre o assunto do Bolsonaro contra o bloqueio a apoiadores. E aí é meio complicado, porque Bolsonaro ele não faz a questão assim propriamente aos apoiadores, porque se você pega a ação dele, não tem o nome de ninguém. Ninguém. Acho assim que é mais um questionamento sobre a liberdade de expressão. A única coisa os únicos nomes que eu vi lá na ação de Bolsonaro são nomes de vários juristas, inclusive dos próprios ministros do STF. Ele usou, por exemplo, uma fala anterior, um pronunciamento anterior, um posicionamento que o próprio Alexandre de Moraes fez no passado sobre a liberdade de expressão para mostrar, vejam só, no passado, Alexandre, você defendia uma liberdade de expressão um pouco maior, então, não sei, vamos repensar um pouquinho, E aí, o Fachin também deu aí, né, 3 dias para a PGR e para a AGU também se pronunciarem sobre as questões. Ele vai ouvir todo mundo aí para ver, né, vai estar coletando aí opiniões por aí vai, depois deve ir a plenário. Então vejam só, possivelmente aí na semana que vem, já deve, assim, vai ter passado o prazo, possivelmente o Fachin deve dar mais algum novo posicionamento, né, sobre para que pé e para que lado essas coisas vão. Então vamos ficar olhando aí de perto a situação. Só que aí o que pegou
durante o dia, sabe? Foi o gatilho que muita gente falou sobre o STF, foi a questão de Fachin de derrubar, sabe, a decisão, a liminar de Toffoli, que permitia a cópia de dados, sabe, da PGR, lá copiar o pessoal de Curitiba, os lavajatistas. E aí, olha que interessante, eu coloquei a mesma matéria de 2 veículos de imprensa para vocês conhecerem o fã-clube oficial da Lava Jato. Vocês conseguem ver aqui, o Conexão Política. Fachin derruba a decisão de Toffoli que permitia compartilhamento de dados da Lava Jato. Beleza. Revista Oeste. Fachin derruba a liminar de Toffoli sobre o compartilhamento de dados da Lava Jato. Você abre as 2 matérias, só relatam fatos. Não, Fachin fez isso. Acabou. Não tem opinião, não tem nada, só relataram alguns fatos. Mas aí, nós temos o fã-clube. E agora vocês vão entender o que é um fã-clube. É isso daqui, ó. Laranjão, urgente, tudo em maiúsculo. Fachin revoga compartilhamento de dados da Lava Jato com a PGR. Olhem pra mim, eu sou o antagonista. E aí celebraram mais do que final de Copa do Mundo. É mais que Copa do Mundo. Aí você pega, olha a matéria. Em seu despacho, o ministro do STF atacou a dobradinha de Toffoli e Augusto Aras do ponto de vista estritamente. Quer dizer, aqui é na chamada no Twitter, né? E a manchete. Fachin destruiu a peça de Aras acolhida por Toffoli sem entrar no mérito do processo. Vejam só. Vocês entendem o jogo de palavras, como é que se dá? Aí vem de novo, ó. Caixa alta, ó, tudo maiúsculo. Aras terá que devolver o que copiou da Lava Jato. Estão vendo, gente? Assim, não é nem um padrão dos caras. Nessas horas tem que extravasar a emoção. A Renatinho até fala, ó, pronto. Para a alegria dos absolutistas escondidos por trás do manto liberal, as 38 mil pessoas e os 350 terabytes de dados e informações continuarão sob o escrutínio do Estado Grande. Aí vem, mais uma vez, olha só, como Fachin deu um cheque em Aras, entre parênteses, e Toffoli. Com sua decisão, o ministro do STF colocou mais obstáculos para que a PGR veja o que existe nos bancos de dados da Lava Jato. Colocou em xeque? Nossa, é um jogador de xadrez nato. Vocês conseguem ver, gente? Claro, os veículos de mídia, porque é uma matéria, não, isso aqui aconteceu, tá suspenso, por aí vai, acabou. Mas o antagonista é torcedor. Olha só isso aqui, ó. Senadores se reúnem com procuradores da Lava Jato para discutir acusações de Aras. E aí o Peruvian diz, ó, peraí, mas não é o Aras que está atuando politicamente? Eles falam que a gente... Não, pô, olha só, não, Aras está agindo de forma política. Mas quem é que tá com os senadores para discutir as ações do Aras? Os procuradores? Ah, pelo amor de Deus, né? Aí olha só, o antagonista deu espaço para todo mundo que quis elogiar o Aras, ou elogiar o Fachin ou criticar o Aras. Olha só. Fachin freia ímpeto intervencionista de Aras, diz líder do Cidadania. Cidadania era o PPS no passado, Partido Mesmo Povo de São Paulo. Partido Novo. PGR parece querer desmontar a Lava Jato, diz aí o Paulo Ganimi, que é do Renova BR. Aí vem, procurador do Ministério Público de São Paulo e presidente do Instituto Não Aceito Corrupção considera que foi acertada a decisão do Fachin que revogou a liminar concedida por Dias Toffoli. Veja só, né? Aí vem Major Olímpio, decisão de Fachin dá credibilidade à Lava Jato. Diz Major Olímpio. Todo mundo que queria elogiar e quis criticar o Aras, o antagonista, o sócio torcedor oficial dos lavajatistas, não podia deixar passar em branco. E aí, ó, Modesto Carvalhosa, Fachin restabelece a dignidade do STF com essa decisão. Agora o STF é super digno. Restabeleceu tudo o que aconteceu no STF nos últimos tempos. Esquece tudo, gente. Agora o STF é o lugar mais digno do mundo. Por quê? Porque agora eles pararam. Agora não tem mais, sabe? Esquece aí tudo que vem acontecendo, os inquéritos contra os bolsonaristas. É um lugar... meu Deus, é o Jardim do Éden. É o Jardim do Éden, basicamente. Seres iluminados. O Carvalhosa vale a pena falar mais um pouquinho, por quê, né? Porque dia 1º aí, no final da noite, ele ia pedir o impeachment do Aras. Olha só, pedir impeachment do Aras, o antagonista, a cobertura do antagonista tinha que ser, né? E em 2018 tinha aí uma tese que o Carvalhosa estava com possíveis planos de sua candidatura para presidente, mas ele abandonou. E diz ele ser bem ligado à Lava Jato, bem ligado, tem até ações aí envolvendo a Lava Jato, ações milionárias. E aí, outro que também fez questão de falar. Randolfinho Rodrigues. Esse daí não perde oportunidade, né?
quando é para atacar o governo, ele tá lá. Por que a PGR queria ter obsessivamente acesso a essas informações? Pergunta Randolph. Olha só. Saúde o ministro Edson Fachin pela acertada decisão. Não existe nenhuma razão de ordem técnica ou jurídica para informações que devem ser só de relevância à investigação judicial ou a parte do processo serem compartilhadas com a PGR. Esse também vale a pena de falar mais um pouquinho. Por quê? Porque em 2019, devido à Vaza Jato, a gente ficou sabendo que Deltan Dallagnol usou um partido político para mover ação contra o Gilmar Mendes. E sabe que partido político foi esse? Foi utilizando a rede do Randolph. E a Vaza Jato nos brindou, né, com esse print aqui sensacional de 9 de outubro que Deltan fala, ó, resumão de hoje. Gilmar provavelmente vai expandir decisões da interação para piloto. Melhor solução alcançada, ADPF da rede para preservar juiz natural. Depois ele volta e fala, ó, Randolph super topou e abraçar para Daniel, assessor jurídico Jair Minutando. Falará hoje com 2 porta-vozes da rede para encaminhamento que não depende só deles. Randolfinho, né? Desde 2018 aí junto com o Deltan, tramando contra Gilmar Mendes. Aí depois você entende, né? Pô, por que Randolph foi defender a Lava Jato? Tem métodos, meus amigos. Tem método, tem muito método. Mas, porém, entretanto, todavia, eu não sou do direito, mas temos pessoas do direito dentro da direita que falaram algumas coisas que me deixaram um pouquinho mais feliz. Um deles foi o professor Carlos Barros, que nos diz que a decisão do Fachin na RCL 42050 não atinge a Lava Jato de Curitiba. A 13ª Vara Federal já havia estabelecido compartilhamento com a PGR. Não muda nada. Só a ANTA fala em devolução de dados. Na prática, impacta a Lava Jato de São Paulo e Rio de Janeiro, onde não houve compartilhamento de dados. Depois saiu uma matéria aqui da minha CNN, ó. Procuradoria pretende recorrer a decisões passadas do juiz Sérgio Moro. A PGR avalia que a decisão de Fachin não atinge dados de Curitiba. E aí você vê, ó, a PGR avalia que a decisão do Fachin, por aí vai, de revogar a decisão liminar e permitir o compartilhamento de dados entre as forças-tarefas da Lava Jato Paraná, Rio de Janeiro e São Paulo não vale para Curitiba. Mais do que isso, pretende recorrer a decisões passadas do juiz símbolo da Lava Jato, Sérgio Moro, para sustentar essa visão. Vejam só, né? Que delícia. Vai usar o próprio Sérgio Moro para validar o que está acontecendo. A avaliação é a de que Sérgio Moro atendeu a um pedido de Deltan Dallagnol na época e autorizou no dia 6 de fevereiro de 2015, quando era juiz, o compartilhamento das provas e elementos de informações colhidas nos processos, ações penais, inquéritos e procedimentos conexos atinentes à Operação Lava Jato, e, ó, para fim de instrução dos procedimentos instaurados ou a serem instaurados perante o Egrégio Supremo Tribunal Federal para apuração de supostos crimes praticados e por aí vai, blá 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 blá. Olha só, Sérgio Moro, né, em 2015. E olha só, de novo, ó. Em junho daquele ano, foi a juíza Grabiela Hart que deferiu um outro pedido de compartilhamento de casos conexos a Lava Jatos com instâncias superiores. E aí no final eles falam, nesse sentido, para a PGR, a decisão de Fachin só atinge São Paulo e Rio de Janeiro, não alcança Curitiba. E assim, né, querendo ou não, acho que Curitiba é a mais interessante de todas. Curitiba é a mais interessante. Eu tenho esse palpite que a de Curitiba é que mais tem a nos falar. Então vamos continuar acompanhando esses casos. E aí, para vocês falarem assim que quando eu falo para vocês, eu gostei dessa matéria para mostrar para vocês quando eu digo, gente, a Revista Oeste, ela vem se aproveitando do novo nicho de mercado, mas não vão assim de peito aberto, porque sabe como é, né? Esse pessoal é a grande mídia. No final das contas, sempre vai ser a grande mídia. Matéria do Guzo, que diz, ó, mistura grossa. Publicado no Estado de São Paulo em 2 de agosto de 2020. E aí diz que Aras acusa os procuradores de serem um monte de coisa ruim, por aí vai, de fazer isso, fazer aquilo outro. Aí o pedaço mais interessante é esse daqui, ó. Fica escandalizado por haver na Lava Jato informações sobre 38 mil pessoas, que ninguém sabe como foram colhidas. E daí? E daí? Gente, qual é o problema da Lava Jato ter informação de 38 mil pessoas? Tu faz. Eles são paladinos da justiça. A gente tem que acreditar em tudo que eles fizerem. Não, é super normal. É super normal. Sabe, um estado gigante que fiscaliza e que ninguém sabe como foi parar 38 mil pessoas lá. E olha só, com a quantidade de ladrão que há nesse país, poderiam ser 380 mil.
Ele só não acha que tanto faz, como ele acha que ainda deveria dar mais poderes para tanto Dallagnol, Sérgio Moro, esse pessoal antigo, os lavajatistas, né? O Sérgio Moro não é mais. Vai fazer, realmente investigar. 38 mil é muito pouco. Rapaz, realmente parece que privacidade nesse país virou algo extremamente relativo, né? Privacidade, tá nem aí. E olhem só, e se não sabe, deveria saber, problema dele. É um despropósito. Esse pedaço aqui é sensacional. Aí vocês entendem por que eu falo bastante, porque eu reclamo do Guzo, porque eu reclamo do Augusto Nunes, porque eu reclamo do Alexandre Garcia, porque vez ou outra eles soltam pérolas, como é que eu vou mostrar para vocês agora. Ó. Os atos do Ministério Público e os do juiz Sérgio Moro, que, como magistrado, vale uns 150 aras, estiveram o tempo todo sujeitos ao exame dos tribunais superiores. Vejam só. Sérgio Moro vale 150 aras como magistrado. É um cara sensacional e por aí vai. Não, mas enche assim uma bola, é o time Moro. Depois de tudo que já aconteceu, olha como é o tipo de visão que tem, né? Faz questão de falar. Não é 2 aras, são 150 aras. Eu quero saber de onde ele tirou esse número. São 150 aras. Ele tem que realmente se exacerbar o quanto ele gosta de Sérgio Moro, né? É beleza, aí ó. E se houve erros, por que a Corregedoria do próprio Ministério Público jamais foi atrás dele? A gente também quer saber, por isso aí que Aras quer dar uma checada, vamos só ver, né? E olhem só como ele termina. O problema não é o que a Lava Jato fez, é o que a PGR está fazendo. Não esquece se a Lava Jato fez uma coisa errada. Esquece lá porque eles podem ter arquivado, por exemplo, a delação do Tacla Duran, que pode bater na porta de Sérgio Moro. Não, esquece isso daí, esquece, sabe? Esquece aí que eles, sei lá, que nunca foram atrás do PSDB até então, só... A Lava Jato chegou no PSDB depois que Moro saiu do governo. Aécio, Alckmin, Serra. Não esquece. O problema é o Aras. Então, Revista Oeste, matéria do Guzo. Então, essas são minhas críticas ao jornalista da grande imprensa. Eu entendo, tem papel importante também quando apoia Bolsonaro. Mas eu falo, ó, na dúvida, se puder assistir alguma outra coisa, assista alguma outra coisa. E aí, pra gente já chegar meio que no fim dessa questão assim meio jurídica, Felipe Barros nos diz, né, afirma que ele acabou de protocolar na PGR e também no TCU a representação solicitando em caráter de urgência investigação acerca dos fatos denunciados aí pelo Alan lá na semana passada e colocou o número dos processos para quem quiser acompanhar. Achei muito válido, realmente aquela coisa que eu digo, né? Queremos ver nossos deputados com ações reais, não só ficar no Twitter, no Facebook, no YouTube, fazendo live, fazendo vídeo. Isso aí, realmente, vamos ver. E denúncias, vamos apurar, vamos ver se isso realmente faz algum sentido. E aí, meus amigos, quer dizer, ainda tem essa daqui também da STF, que eu até me animei um pouquinho. Que foi o antagonista, o Fux, que vai ser o próximo presidente, negou liminar para suspender o novo marco legal do saneamento. Foi um marco aí do PDT, partido do Ciro Gomes, membro do Foro de São Paulo, mesmo partido da Tabata Amaral, e eles estavam reclamando, gente, porque agora, tipo assim, ia quebrar, sabe, esse monopólio estatal, empresas privadas poderiam também participar, vejam só. E aí o próprio Fux diz, ó, que ele não pode suspender essa liminar porque o Brasil mostra, né, uma realidade alarmante da precariedade sanitária. E esse novo texto, aprovado pelo Congresso, adotou medidas urgentes e necessárias para tratar do assunto. Ele reconhece a necessidade. Segundo o Fux, o novo marco não parece violar a Constituição e análises desse tipo devem ser feitas quando o mérito da ação for discutido. O que a nova lei fez, disse o ministro na decisão, foi, ó, abre aspas, justamente promover o acesso a condições mínimas de dignidade, como água potável e o tratamento de esgoto. Gente, olha o que eu estou falando para vocês. O marco do saneamento, isso aqui é muito importante. Todos os deputados da direita podem estar surfando nisso daqui. Podia estar lá no Twitter, botando um post, ó, eu sou a favor do marco que vai trazer dignidade às pessoas, que vai trazer dinheiro, investimento e por aí vai. Ninguém está tratando desse assunto. Alguns deputados de direita que me seguem no Twitter, aí eu tenho acesso lá na caixa de mensagem, para um ou outro da maneira, eu falei, cara, fala desse assunto aí, cara, bota, então a gente não pode deixar o artigo 16 ser vetado. O artigo 16 é o que... Bolsonaro vetou, mas se o veto for derrubado, vai permitir que as estatais renovem os contratos por mais 30 anos. Ou seja, até o marco realmente começar e as empresas privadas entrarem no mercado e começar a ter competição e se expandir e ter investimento, vai levar 30 anos. Ou seja, cara, não vai ter mais saneamento. E aí, olha só, né? Empresa estatal.
olha que interessante. Falar de empresa estatal. Salim Matar fez aqui esse gráfico para falar, ó, em plena crise que a gente tá passando, o Brasil vem passando. Funcionários dos Correios ameaçaram deflagrar nova greve, porque assim, ó, nova greve amanhã. A empresa dos últimos 12 anos só não entrou em greve no ano da campanha da ex-presidente Dilma em 2010. Estatais são o foco das greves que atormentam o país. Cara, e você vê aqui, gente, olha só. Quantidade de greves. 2014 teve 147 greves. 147. Sabe? É complicado. Você pega o salário, na maior parte do tempo, das empresas públicas, compara com as empresas particulares, é complicado. Eu entendo que eles estão insatisfeitos, mas, gente, é como ele falou, no período que a gente está vivendo agora, gente, olha só, tem várias empresas que não estão podendo operar direito, que estão fechadas, que a única forma de ter o contato com o cliente é via entregas. O correio vai fazer greve. Ah, é botar a mão na consciência. Eles têm o direito tudo, mas pelo amor de Deus, gente, consciência. Nesse momento que o Brasil vem passando, entrar em greve, é complicadíssimo. Fica parecendo que quer usar desse momento para se beneficiar, né? Já que não pode parar e o governo vai fazer de tudo para não entrar em greve. Pelo amor de Deus. E aí, falando do momento que a gente vem passando, a OMS falou que talvez nunca tenha solução porque a gente está passando. Cara, eu não quero acreditar nisso. E aí, para tentar resolver os problemas, o governador do Piauí pediu aí agora 1,6 bilhões do Fundeb para combater os problemas. Olha só. O governador do Piauí, Wellington Dias, pede ao Supremo Tribunal que autorize para destinar excepcionalmente 35% dos recursos do Fundeb para as ações para combater a pandemia. Gente, vocês lembram que foi a primeira-dama do Piauí que foi denunciada semana passada na busca e apreensão exatamente por mau uso do dinheiro do Fundeb? A cara de pau é grande, né? Eita, esse pessoal é inacreditável. Mais do que esse, meus amigos, é Porto Alegre. Temos um Robin Hood. Olha só, olha que matéria linda. Olha só, aqui é o uso da linguagem. Cada dia mais a gente vai aprendendo o uso da linguagem. Olha isso aqui, ó. Prefeitura de Porto Alegre, perfil oficial, imagem bonita de frutas. Olha que manchete, gente. Prefeitura doa 1.200 toneladas de frutas e verduras para entidades assistenciais. Vejam só, gente. ONGs, pessoas pobres vão receber comida. Olha que coisa linda. Isso é uma atitude louvável. Mas aí, a Anitta aparece. Quando ela compartilhou a matéria, aí eu tenho que dar os méritos, porque senão eu nunca teria aberto essa matéria. Olha o que ela diz, ó. Só esqueceram de avisar que tal doação é proveniente do confisco de comida que fizeram semana passada contra os vendedores do centro da cidade. Gente, vendedor ambulante, que sai para vender sua fruta, teve a comida confiscada, aí agora o Robin Hood, o Robin Hood, tira dos pobres para dar para os pobres. E aí você vê, ó, você abre o link da matéria, aí tem lá, ó. A prefeitura doou 1.200 toneladas de frutas e verduras apreendidas em ação contra o comércio ambulante legal. Vocês acham mesmo, pessoal, que esse pessoal aqui não tem muita gente? Sempre que tem um ou outro que realmente é descaração. Mas será que não tem muita gente que esse aqui é a única forma de sustento? E não tá querendo só sobreviver dos R$600 do governo? Que ganha o dinheiro assim de forma honesta, na rua, vendendo sua comidinha, sua verdura, sua fruta? E ó, comércio ilegal, fruta, comida, gente, comida. Olha só, nos últimos 20 dias, as operações tiraram 3.600 toneladas de alimentos comercializados de forma irregular. Após a inspeção sanitária, verificou estarem próprios para consumo. Vejam só, gente. Opa, a gente pegou a comida, mas as comidas estavam todas próprias para consumo. Essas frutas todas estavam boas. Sabe? Esse rapaz aqui ele ia vender, a gente achou que ele ia vender fruta ruim, mas não, tava tudo fruta boa. Lembrem disso nas eleições, por favor. Lembrem nas eleições. Por favor, lembrem. Todo mundo aí que foi apoiador do prefeito de Porto Alegre. Lembrem disso, meus amigos. Lembrem, não se esqueçam. Esse ano teremos eleições municipais. E aí, na contramão, a gente tem lá Zema. Quando faz uma coisa boa, faz questão de trazer, ó. O Zema defende a abertura em Minas Gerais. Ele fala que já chegou no platô. E agora também de abrir, tem que reabrir a economia. As pessoas precisam trabalhar, sabe? Senão vai ser só atraso. Atraso para todo mundo. Então tá aí o governador, graças a Deus, vindo na frente para falar, temos que reabrir.
Parabéns, governador. Realmente espero que você realmente queira reabrir, não seja só um discurso barato para ganhar voto. E aí, matéria aqui do Conexão Política, que eu fiquei assim, eu falei, rapaz, eu já li pra matéria, fiquei até com raiva do Crivella. Pô, Conexão Política, não faça isso comigo. Nessa aí vocês deram mole com o Crivella. Olha a manchete, ó. Justiça nega pedido do MP e autoriza a reabertura de escolas privadas no Rio. Olha essa foto do Crivella chupando a boca, com essa cara de peixe morto. Eu falei, cara, o que foi que o Crivella fez, cara? O Crivella tava querendo que as escolas fechassem. Aí eu fui ler a matéria. Na sexta-feira 31, o Crivella decidiu pela retomada das aulas de forma facultativa. Volta quem quiser. E aí o Ministério Público do Rio de Janeiro e Defensoria alegaram que a medida trazia risco à saúde pública. E aí, em decisão da noite desse domingo, a juíza Márcia relembrou que as decisões... Segundo o STF, quem decide, né, as competências cabem aos estados e aos municípios, o poder de decisão sobre as regras do isolamento. Então, graças a Deus, a decisão do Crivella foi mantida. Então, as escolas vão poder funcionar. Aí, ponto pro Crivella. Bota a foto melhor na próxima vez, né? Que você bota assim uma foto assim triste, pô, que foi que o Crivella fez dessa vez? Não tá longe de ser o melhor prefeito do Brasil, né? Mas nessa daí, bola dentro pro Crivella. E aí, olha só, né? Eduardo Bolsonaro, a gente chegando já próximo ao fim do vídeo. Quer dizer, não é próximo não, tem mais uns 5 a 10 minutos. Quando começarem aí, né, todo esse confinamento, te disseram que era pra achatar curva, por aí vai, blá blá blá. E aí, fizeram várias coisas no Brasil, né? Hospitais foram montados e hoje são desmontados por falta de pacientes. Mas esse lockdown que está vivendo continua aí, né, em vários locais. Então a gente tem que voltar a flexibilizar. Já passamos pelo pior, agora é momento de voltar com segurança, com calma, com medidas. Voltar. O povo precisa trabalhar, precisa trabalhar. E aí, falando de São Paulo, olha só isso daqui, né? A Clau trouxe um comparativo que eu não tinha pensado, gente. Na hora que a gente olha, por exemplo, tem hora que a gente fala a situação boa de Bolsonaro, fala assim, pô, Bolsonaro entregou 1.164 casas. Eu já falei disso daqui no outro dia, mas a gente fala assim, dá notícia boa, mas quando você compara com outras coisas, aí você realmente entende Bolsonaro. Olha o que a Clau nos informa. Eu juro que eu gostaria de entender. Bruno Covas gasta 94 milhões para reformar uma praça em São Paulo, que por sinal ficou horrível, né? Ainda cortou várias árvores centenárias. Já Bolsonaro gastou 67 milhões e deu moradia para mais de 1.000 pessoas. Na verdade, foi mais de 4.600 pessoas ganharam moradia, que foram 1.164 casas. E aí, meus amigos? Um gastou 67 milhões para beneficiar, dar uma casa, um teto para 4.600 pessoas. O outro cortou árvores, sabe? Para reformar uma praça e gastou 94 milhões. Vocês veem, até na hora de gastar dinheiro, parece que o governo, sabe, gasta de uma forma assim mais sábia, né? Você, enquanto povo, o que é que lhe deixou mais feliz? A renovação ou casas? Fica aí a reflexão, né? E aí, olha que interessante também, o governo federal quer economizar 1,3 bilhão deixando de alugar. Aí ele quer fazer uma medida que vai fazer assim, um mapeamento, ver os prédios, quais são os prédios que dá para botar, por exemplo, já tem 4 coisas no prédio, mas tem alguma sala, faz a remanejada, coloca aqui mais umas pessoas aqui e acolá, e aí agora a gente traz um serviço para lá e deixa de alugar outro local. E o governo pretende em 3 anos poupar 1 bilhão e 300, sem fazer nada, gente. Não muda nada, sem diminuir os serviços, sem fazer nada, só realocando uma coisinha aqui, uma coisinha lá. É o governo que mais se preocupa com o Brasil. É o tempo todo, tentando gastar o dinheiro da forma certa. Olha só, se com 67 bilhões foram 1.100 casas, com 1,3 bi, nada daria 10 mil, 20 mil casas. 22 mil casas. Nada 22 mil casas. Poderiam ser feitas só com essa economia. Aí, né? Tamo vendo. E aí, olha só isso daqui. Sobre o governo. O governo propõe desonerar trabalhador que recebe um salário mínimo. Isso aqui é interessante. Diz aqui, né, que o empresário tem que custear 20% do INSS do cara que ganha um salário mínimo. E aí, a proposta do governo vai ser, não tem mais, sabe? Ganhou até um salário mínimo, não tem que contribuir. E aí você vê, pô, o patrão, olha que conta. O patrão tem 5 funcionários. Paga milão para cada um, 1.045, mais 20% do INSS, mais 200. Só de funcionário ele vai gastar, ele tem 5 funcionários, 200 de cada um é mais milão. Ou seja, ele tem 5 funcionários e gasta 6 mil. Se ele não tiver
que pagar os 20% mais, vai sobrar milão. Aí agora ele pode ter 6 funcionários com o mesmo custo de 5. Que fantástico. Quem tiver 5 funcionários vai poder contratar um novo funcionário a custo zero. Vejam só. Vejam só. Vai aumentar a produção, vai ajudar uma família, mas beleza, vai ter uma contraproposta, que é o governo agora quer colocar um imposto sobre transação digital. Mas é aquela coisa, a economia gira, mais trabalho, mais pessoas gastando, mais pessoas ganhando dinheiro. Então, não elas por elas, eu não sei. Olhando o Paulo Guedes, sabendo que vem de Paulo Guedes, me parece interessante. Me parece interessante. Principalmente o pessoal ganha menos. E para quem ganha acima de um salário mínimo, ainda vai descer de 20% para 15%. Então, pô, aí é massa também. Aí é bem legal. Eu acho aí que até quem tem, e aí quem tem empresa muito grande, sei lá, 1.000 funcionários, pô, aí vai poder contratar mais uns 3, 4 funcionários só com essa diferença de 5%. Quanto maior a empresa, mais esse 5% vai responder, né, no pagamento final da folha. Eu achei uma medida muito interessante do governo. Vamos ficar olhando, né? Ainda mais vindo de Paulo Guedes. E aí diz aqui, ó, o Guedes decide enfrentar Maia ao utilizar envio do imposto digital. E aí que esse imposto que ele quer passar naquela troca. Ele diz que ele quer fazer isso daí, colocar, porque ele teme que Maia comece a dar várias declarações, assim, e acabe que enterre com o debate de forma monocrática. Vai ficar dando um monte de pronunciamento, aí todo mundo vai achar que esse imposto digital é a pior coisa do mundo. E aí Guedes vai mandar, vai ter tempo da Câmara conversar entre si. Então eu acho que vale a pena a gente ficar olhando. E aí, mais uma vez, ó, o Aleph Domingos diz, ó, temos que desonerar a folha para gerar empregos. Foi o que eu falei para vocês. Eles estão falando da questão da CPMF, uma possível volta de uma CPMF. Cara, eu não entendo muito disso, mas o que eu sei é que mais pessoas empregadas é mais gente comprando de tudo e, sabe, as coisas começam a melhorar. É assim que as coisas funcionam. Então, se criar uma CPMF, com certeza vai tirar imposto de algum outro lugar. Vai ser uma troca aí, principalmente só para o quê? Para gerar emprego. Então vamos observar. Outra notícia boa, a Ibovespa deve bater 115 mil pontos ainda em 2020. Teve uma queda absurda no início lá do ano, vocês viram. A gente estava em 120 mil pontos, teve uma queda absurda e já está em 100 e poucos mil pontos de novo. E já se espera 115 mil até o final do ano. É a retomada em V, como o Paulo Guedes disse, tá aparecendo. Se chegar em 115 mil, gente, basicamente voltou o zero. A gente não perdeu nada. A gente chegou no final do ano, voltamos. Foi o V mesmo, voltamos e aí 2021 vamos com tudo. Polícia, apreendimento aí de mais de 5 milhões. Mais de 5 milhões, Polícia Rodoviária Federal, a polícia que mais apreende no mundo. Outra coisa aqui, ó, interessantíssima. Bolsonaro turbina a BIM com novos cargos e permite treinamento a funcionários sem concurso. Gente, olha só que interessante. Agora, para entrar para a BIM, não necessariamente tem que fazer um concurso, o que eu acho interessante. Porque num concurso, você não tem como avaliar a índole da pessoa nem nada. Sem concurso, você pode selecionar pessoas que realmente têm um perfil sensacional. Falar, não, cara, esse cara aí vai para a BIM. O cara aí vai colocar na BIM. É a matéria, dá uma pausa, acho que vale a pena vocês pararem para ler tudo. Não vou ler tudo. E pra gente realmente chegar no final do vídeo aqui agora, pra ficar com menos de 1 hora, não vou passar esse vídeo, mas uma entrevista bem interessante. O Tarcísio fez uma fala comovente, ele falando, pô, tudo que vem acontecendo, cara, ele quer chegar ao fim, e ele quer poder falar pra próxima geração, pô, cara, a gente fez alguma coisa. Sabe? Esse é o governo que quer deixar um legado para as próximas gerações. E ele explica que esse é o governo que rompeu com a trajetória de fracassos. Então, eu fico muito feliz de ver como cada dia que passa, time de ministro do governo. O governo em si vem se entrosando. Tá cada dia mais entrosado. Um sabe o que o outro tá fazendo, um vai apoiando o outro. O Tarcísio já tá interligado com o Ricardo Salles para as obras começarem a adiantar, sabe? Não ter perda de tempo, por aí vai. O Ricardo Salles se junta com a Tereza Cristina para defender o agro, defender o meio ambiente. E tudo vem dando certo, graças a Deus, em nosso país. Então, meus amigos, por hoje era isso. Fico por aqui. Aquele grande beijo, abraço e espero ver vocês em breve. Valeu. Lembra de curtir e compartilhar.